Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Boa tarde, Débora. Bom, pessoal, então vamos para a nossa segunda aula da medicina de suínos. Eu já coloquei lá no aula o material. Eu fiz algumas atualizações de slide. Agora há pouco eu atualizei lá um PDF, tá? Alguns slides a mais do que eu ajustei só. Nada demais. Mas já estão lá disponíveis para vocês. Então tá. Boa tarde a todos. Débora, Cassiana, Yasmin, Tainara, Isadora, Eduardo. Boa tarde. E vamos lá, então. Já vamos direto para a nossa aulinha. A aula passada foi uma aula de apresentação da disciplina e uma parte mais aí sobre a suinocultura, né? Sobre a suinocultura de uma forma geral, a cadeia, né? E agora nós vamos trabalhar mais direto aí na questão da medicina de suínos, certo? Nós vamos começar um pouquinho sobre a produção, sobre a zootecnia, e depois nós vamos para a questão das doenças aí propriamente ditas, certo? Bom, então vamos lá. Eu sempre comento e acho que isso é interessante a gente saber, né? Nós aqui na veterinária sempre temos aquela expectativa de saber entender as doenças, né? Mas antes de entender o que é anormal, é interessante a gente saber o que é normal, entender o que é o padrão. Tá? Somente com isso, né, sabendo o normal, o padrão, que a gente vai conseguir, de forma mais fácil, diagnosticar aquilo que está fora do padrão, fora do normal. Então, atentem para esse ponto, isso é super importante, e nós precisamos, então, como técnicos, né, saber o que é normal e o que é anormal. Tá? Bom, então, na suinocultura, tem algumas fases aí que são importantes para a gente saber, né? Nós temos aí um período que é a maternidade, ali está exemplificado pela primeira fotinha ali em cima, né? Onde o leitãozinho então permanece com a porca, mamando, né? E essa fase de maternidade vai aí de 0 a 21 dias, tá? Alguns lugares 25, alguns lugares 28, tá? Mas de uma forma geral, essa é a fase inicial da vida do leitão, né? E dura aí em torno de 21, um pouquinho mais de dias, certo? Bom, a segunda fase é aquela foto intermediária ali, os leitõezinhos então são desmamados, né? E eles vão então para sua carreira sem a mamãe, né? Não é solo porque eles vão com seus irmãozinhos, né? Mas eles vão para a segunda fase, que é a fase chamada também de creche, né? Que vai de 22 a 60 dias de idade, aonde eles então são alocados com outros leitões da mesma idade, e esses animais então começam a se desenvolver em conjunto, né? Com outros lotes. Depois nós temos a fase de crescimento e terminação, que é a fase final, né, de crescimento deles e também a parte de deposição de gordura para encaminhamento para o abate, que vai até 150 dias mais ou menos, tá? Então essas são as fases, e aí nós vamos ter doenças que são mais da maternidade, doenças que são mais da creche, doenças de recria e terminação, né, crescimento e terminação. Então, por isso que é importante a gente conhecer essas fases, para a gente mais ou menos saber do que a gente está falando e que nós estamos tratando, né? Então, até pela mesma questão de conforto térmico, né? Os leitõezinhos, eles são muito mais sensíveis ao frio, então precisam de um ambiente mais adequado para isso, né? Até ali de cima estão na palha, outros ali de baixo já estão com um lado fechado, outro lado aberto do galpão, as cortinas, né? E a foto de baixo está ali também aberto, são animais que são mais resistentes ao frio. Então, tudo isso, esse entendimento, isso facilita bastante a compreensão, o manejo desses animais e auxilia também no diagnóstico de doenças, né, que estarão ligadas mais a uma categoria, a uma fase, né, ou outra,
né? Bom, a gestação, você já deve ter visto isso aí, 114 dias, né? Lá em zootecnia a gente fala, depois ali em manejo de animais de produção, vocês verão também, né? 114 dias, sendo 3 semanas, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, e mais ou menos 3, né? Podendo variar aí das 114, 115, 16, 117 dias, né? E por que é importante saber o tempo de gestação, né? Então, se uma porca lá foi coberta, né? A gente já pode prever a data de parto, né? Se lá na data de parto ela não pariu, algum problema deu nesse caminho aí, né? Então, problemas reprodutivos, que a gente vai ver bastante hoje, é interessante para a gente poder ter esse controle aí a respeito da gestação, tá? Quantidade de mamas, né? De 6 a 7 pares de tetos, né? Então, podendo aí tranquilamente dar leite para 12, 14 leitõezinhos, né? E leitões por parto, a média, né, de leitões por parto, em torno de 9 a 12 leitões aí por parto, tá? Tem porca que pode parir 14, 15, 16, até mais, né? Porcas um pouco menos, 8, 9, mas normalmente no processo de seleção se busca aí porcas, né, que tenham de 9 para cima, né? Então esse trabalho é importante também. O ciclo estral, 21 dias, isso aqui é super importante, o tempo de duração do cio, porque aqui a gente controla se ela emprenhou, se não emprenhou, se o cio, se ela tem algum problema na questão do cio, né? A duração do cio dura de 2 a 3 dias, né? Então o controle do ciclo estral ele é super importante para não só para a gente fazer a inseminação ou fazer a monta natural, né? Mas também para esses controles do manejo reprodutivo desses animais, tá? A ovulação 20 a 36 horas após os primeiros sinais de cio, né? O momento então que acontece a ovulação, né? E a reprodução das leitoas, normalmente com 7, 8 meses, elas já estão aí com seus 120, 140 quilos, né? E normalmente se recomenda aí, então, colocar essas leitoas no terceiro cio, né? Uns falam segundo, outros terceiro. O primeiro não é o mais recomendado, né? Mas isso é importante para a gente poder monitorar e ter um bom desempenho dessas leitoas, certo? Bom, outro dado importante, né? Partos por ano, na média 2,4 partos em média, né? Então nós podemos ter porca aí com 3 partos no ano, porcas com 2 partos no ano, né? Aí dando essa média de 2,4 partos por ano. O tempo de parto de 2 a 6 horas, isso aqui é super importante para a gente controlar, né? Porque se a gente tem uma porca lá com trabalho de parto a 10, 12 horas, né? 24 horas, algum problema tem, né? Então a gente precisa ajudar. Então essa questão do tempo ele é super importante monitorar, né? Para ver o tempo que ela vai total, né? Para ela parir. E o intervalo entre leitões é um outro dado interessante também, que a gente tem que controlar, que é bom a gente monitorar, né? Gira em torno de 15 minutos entre leitões, né? Então, essas informações vão nos dando subsídios para tomada de decisão e a gente entender um pouquinho melhor o processo, né? À medida que a gente está lá uma porca parindo e ali com 12, 14, 8 minutos vem um leitãozinho, né? Ok, vamos seguir, vamos monitorar e vamos acompanhar, né? Agora, se a gente tem lá uma porca que pariu 1, 2, 3 leitõezinhos e está a meia hora sem parir mais nada, né? É sinal que a gente precisa auxiliar ou ver o que está acontecendo, ver se tem mais leitões ou não, né? Então, isso é importante a gente ter mais ou menos essa noção, né? Peso do leitão ao nascer, em torno de 1,2 quilos, né? Isso aqui, eles, na maternidade, o pessoal das granjas, eles cuidam bastante dessa questão do peso, então porcas com leitegadas muito leves, né, normalmente já são descartadas, né, ou melhorada a questão da nutrição,
para aumentar esse peso dos leitõezinhos, nas outras porcas, é claro, né? Mas isso é importante, tá? No fim da maternidade, aos 21 dias, 6 quilos, em torno de 6 quilos. O leitão no final da creche lá de 12 a 22 quilos, com 60 dias de idade, né? E no final da terminação lá, então quando o animal vai para o abate, em torno aí de 100, 110 quilos. Esse animal aí, então, que vai para o abate, certo? Então aqui são algumas informações a respeito da suinocultura, que é interessante a gente saber, né? As fases de produção, aqui a duração de ciclo estral, e aqui alguns dados mais reprodutivos de parto, né? Que são importantes, certo? Bom, então, agora eu queria falar de um outro ponto que é importante também na medicina veterinária de suínos, né? Que é o sistema todos dentro, todos fora, né? O que é isso? Esse é um sistema de manejo sanitário, né? Que favorece muito a questão do manejo desses animais e o controle biológico, né? Então, normalmente as salas de maternidade, né, elas são manejadas nesse sistema todos dentro, todos fora, né? Então, uma porca quando entra, né, ela entra num ambiente extremamente limpo, higienizado, né? E quando ela sai, ela passa essas salas, né? Então passa por um sistema de limpeza, de organização, de higienização, né? Para receber outros animais. Então, um período vazio sanitário de 5 dias, né? Para depois receber outros animais. Então, isso aqui é importante nessa organização. Hoje em dia, com a questão do coronavírus, né, parece que está mais fácil da gente entender, né, esses controles de higienização e de limpeza, né? E esse vazio sanitário e o controle do sistema todos dentro, todos fora, né, eles auxiliam muito na redução de micro-organismos dentro do ambiente. Então, isso faz com que a carga de patógenos, né, de micro-organismos ali, ela reduza bastante. E aí o animal, então, ele não fica tão suscetível, né, a esses micro-organismos. Tá? Então, o sistema todos dentro, todos fora tem esse objetivo, claro que aliado aí ao vazio sanitário. Se recomenda sempre transferir as fêmeas, né, antes da data prevista do parto, que fala em torno de 7 dias antes, tá? Isso é super importante para ela se adaptar ao local, se adaptar ao ambiente, né? E também para a questão de higienização, de colonização do ambiente, micro-organismos, né? Então já faz toda uma adaptação ali. Mas principalmente essa questão de vir antes é para se adaptar àquele ambiente, se adaptar ao local, né? Ficar mais ambientada, né? E na hora do parto sempre é um momento tenso, um momento de estresse, né, para a fêmea, e transferir ela no momento do parto um pouquinho antes, né? Isso não é legal. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. A temperatura da sala do parto em torno de 18 graus, para o conforto térmico da porca, né? Lembrando que os leitõezinhos, eles têm uma zona de conforto um pouco maior, e é super importante, então, ter o famoso escamoteador, né? Que é um local onde os leitõezinhos têm um microclima ali adaptado para eles, com temperatura maior, né? E isso dá um conforto térmico ali para eles bem bom, certo? Então, as instalações têm que ser bem adaptadas, né? Com manejo de cortinas para abrir, para fechar, para poder dar um melhor conforto térmico ali. E o espaço indicado para baias coletivas de leitores é de 2 metros quadrados. Só informações, isso aqui não vou cobrar de vocês, mas só para terem como ideia, certo? Bom, cuidados importantes aí na parte da produção, mas que reflete muito na questão da medicina, né? É a questão do colostro, né? Então, os leitõezinhos, eles devem imediatamente, assim, após que nascerem, né? Assim que possível, então, eles terem acesso ao colostro, ao leite, não ao leite, né? Na verdade, colostro, leite é uma coisa, colostro é outra, né? Mas ter acesso ao colostro da mãe, né? De forma mais rápida possível, né? Se fala aqui na primeira
hora após o parto, né, que ele já consiga ingerir esse colostro. O colostro, ele funciona, né, o pessoal sempre faz essa analogia, como uma vacina natural, porque ali nós vamos ter uma série de anticorpos, né, e esses anticorpos, então, eles serão absorvidos lá pelo trato gastrointestinal e então vão ajudar na proteção imunológica desses animais. Passado dessa hora, o que vai acontecer é que esses anticorpos não, eles vão ser digeridos, né, e não vão ser ingeridos, né, pelo organismo animal, e daí não vão conseguir fazer o seu efeito, né? Então, nessa primeira hora, nesse primeiro tempo aí, né, todo ali o epitélio, ele vai estar mais poroso, né, e vai ser mais fácil, então, a absorção desses anticorpos, tá, naturais aí, que passa através do colostro, certo? Bom, então, muito importante, normalmente o pessoal que tem um cuidado maior nesse momento, eles já direcionam os leitõezinhos, então, para mamar, né? Oferecem, às vezes, os leitõezinhos mais fracos, melhores mamas ali, né? As melhores tetas, para eles poderem se recuperar e crescerem bem. A taxa de reposição das leitoas é de 35% a 45%, ou seja, tu tem lá 100 leitoas, né? Em torno de 35 são leitoas novas, né? Então, aí a cada 3, 4 anos no máximo, nessa taxa de reposição, tu estaria com todas as fêmeas aí renovadas dentro do teu plantel, né? É claro que se tu tiver problemas reprodutivos, essa taxa pode aumentar, né, com maior descarte de porcas velhas e entrada de porcas novas para reposição. Então, tem que dar atenção para isso também. Inseminação artificial, tu consegue utilizar aí um macho até 200 fêmeas pela diluição desse sêmen, né? Não é uma inseminação difícil, é uma inseminação relativamente fácil, muitas vezes feita pelos próprios colaboradores dentro da granja, né? A maior dificuldade aí está na coleta mesmo do macho e na diluição desse sêmen, mas aí tu consegue utilizar, a grande vantagem de utilizar um macho, né, para várias fêmeas, tá? A inseminação, tu consegue utilizar animais de maior poder genético, né? E assim, então, animais com melhor características, né? Lotes mais homogêneos. O uso da inseminação, ela reduz o custo de compra de outros cachachos, né? Enquanto que na monta natural, tu teria que ter mais cachaços aí para essas 200 fêmeas, né? Então, tu consegue diluir bastante esse custo de aquisição e também a questão de manutenção, né? Os animais ficam dentro da granja, eles ficam comendo, sujeito a doenças, morrer também, né? Então, é importante esse cuidado e a inseminação acaba favorecendo aí essa questão financeira. Padrão genético, né? Normalmente, quando usa a inseminação artificial, se busca animais de alto padrão genético e se utiliza normalmente o sêmen fresco, né? Ou refrigerado, tá? O sêmen congelado em suínos, ele é muito difícil de garantir a qualidade dele, né? Então, normalmente se utiliza o sêmen fresco, a maior parte é o sêmen fresco mesmo. Certo? Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo entendido? Deixa eu abrir o chat aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Bom, beleza, tudo certo. Vamos lá. Bom, então essa parte, até para quem não pretende trabalhar com suínos, né, essa primeira parte é interessante a gente saber esses padrões, né, esses indicadores, para a gente poder analisar e até mesmo para poder conversar, né, com as demais pessoas. Agora, quem vai trabalhar tem que saber isso bem, né, porque isso faz parte do dia a dia aí da produção de suínos, tá? Não estou falando nem em medicina, nem a doença ainda, só na parte de produção, certo? Bom,
Nós vamos falar um pouco hoje na aula sobre a questão reprodutiva, né? E também para a gente poder falar sobre reprodução, a gente tem que ter alguns indicadores aí de eficiência reprodutiva. Tá? Esse aqui foram os slides que eu trouxe da aula, que seria a aula próxima, né? Trouxe para cá, justamente para a gente falar um pouquinho antes aí sobre a questão reprodutiva. É super importante a gente ter dados e controles e números, né, sobre a reprodução, tá? Dos animais de uma forma geral, mas aqui a gente está falando sobre a reprodução, tá? Um primeiro indicador aqui que é legal de a gente trabalhar é o intervalo desmame-cio, né, que é o período aquele onde a gente... é um período onde a vaca vai estar vazia, né? Onde ela não vai estar... A vaca não, a porca, né? A porca vai estar vazia. Na verdade, ela está vazia desde o parto, né? Mas aquele período ali de amamentação, normalmente ela fica só com a amamentação, né? Ela vai entrar no cio após o desmame, né? Então, por isso que esse intervalo é desmame-cio, tá? O que é o período normal aqui aceitável? Até 9 dias, tá? 9, 10 dias aí é um período aceitável. Ela deve entrar em cio após o desmame nesse período aí, tá? 6 até 9 dias. Acima disso, né, 10, 20 dias, a porca não entrou em cio ainda, nós temos que intervir porque algum problema pode ter, tá? Retornos regulares de cio, né? 21 ou mais ou menos 3 dias, que é o aceitável aí, né? 18, 24 dias, aí é aceitável como regular. Você sabe que a gente sempre está lidando aqui com biologia e não é matemática exata, né? Mas, se foi feito, a porca entrou no cio, né? Foi feita uma inseminação ou a cobertura, né? Se aceita como razoável, né, esperado, um retorno do cio em torno de 10%, né, dessas animais retornando ao cio. Os outros 90% devem emprenhar já na primeira inseminação. Se eu tenho retorno do cio acima disso, né, se eu tenho um retorno acima disso, né, é sinal que nós temos algum problema. Pode ser um problema com o macho, né? Ou pode ser um problema com aquela fêmea, ou aquelas fêmeas, né? Então, muita atenção para essa questão e a gente tem que ficar atento, né? Para a gente conseguir, então, minimizar os problemas e regular. Mas isso aqui auxilia bastante na questão das fêmeas, né? Para ver o quanto que elas estão retornando, tá? Concepção ao primeiro serviço, então 90%, né, elas concebem e ao primeiro serviço e 10% então retornam. Isso é normal, tá? Se elas não conceberem, então algum problema tem. Retorno irregulares de cio. Tá? O que é os retorno irregulares? Eu inseminei lá minha porca num determinado dia e com 30 dias ela me retornou o cio, né? Quando o esperado seria com 21, tá? Ou, né, seria o esperado ela não retornar, né, mas daí com 21 dias ela não retornou e seria lá com 42, né, daqui a pouco ela retornou com 30 dias. Né? O que pode ter acontecido aí é alguma falha, né, um aborto, uma absorção nesse período, né, ela entrou lá no ciclo normal e então apresentou cio lá com 30 dias. Se aceita aí também um percentual pequeno, 3% delas, né, retornando de forma irregular. A mais, tem que abrir o olho, né, mais do que isso, pode ter algum problema. Abortos. Também nós temos aí em torno de 1% de abortos de forma normal e esperada, né, por traumatismo, né, alguma outra doença. Nós podemos ter abortos. Porca vazia dentro da granja, 1% também, mais do que isso, problema, a gente tem que estar atento, porque a porca dentro da granja, o objetivo dela é gestando, amamentando, né, e gestando de novo. Então, quanto mais rápido a gente for esse processo, a porca não está vazia, né, melhor. Taxa de parição,
85%, né? Então, daquelas porcas que emprenharam, né? 85% é o esperado para parir, né? Menos do que isso, então algum problema tem, e normalmente problemas ligados aí à questão de reprodução. Leitões nascidos vivos, né? De 9 a 12 leitões, né? Que nem eu falei antes, menos que 10, tem que ficar de olho, né? Algum problema tem. Natimorto em torno de 5%, é normal, né? De leitões que nascem mortos, né? Malformações, 1,5%, né? E leitões aí desmamados de 10 a 11. Leitões desmamados por porca. Então, nasce lá 12, né? 11, 12, né? Então, um leitão aí por leitegada até ainda vai, certo? Então, isso aqui são indicadores normais e esperados. Vou deixar aí para vocês olhando, né? E quem for trabalhar com isso, é importante a gente ficar sabendo. Esses números são bem interessantes. São padrões médios, né? Eu sempre falo que cada granja deve ter o seu padrão, o seu normal, o seu indicador, né? Isso aqui são valores médios, né? Mas não quer dizer que isso aqui não possa ser melhorado, né? E que cada granja, então, tenha o seu indicador, o seu padrão para poder ajustar o seu trabalho. Então, alguns indicadores de eficiência, né, que são trabalhados, um deles é o número de desmamados, leitões desmamados por fêmea por ano, né, conforme eu já falei ali anteriormente. Então, se trabalha aí com 10 a 12, 9, 10, 11, 12 leitões, né, por fêmea. Ali é por desmame, né? Mas aí quando a gente soma de um parto com outro parto, né, a gente vai chegar ao número de leitões desmamados por fêmea por ano, né? Então, esse que é o valor. Então, a gente tem ali 10 leitões, né, a 2,4 partos por média, né? Nós vamos ter aí em torno de 24 leitões, só para dar um exemplo aqui, de leitões desmamados por fêmea por ano, por média, né, da propriedade. Claro que nós vamos ter porca com 30, 33, 34, e daqui a pouco porca com 22, 23 leitões, né, desmamados por ano, tá? Quando a gente faz a média geral, aí vira em torno de 24, 25 leitões por ano, certo? O que pode influenciar, então, essa questão do número de leitões aí, né? Serão os dias aí não produtivos, os chamados DNP, né? Que é os dias que a porca fica sem estar gestante, né? Ou seja, produtiva ela está ou gestando ou amamentando. Né? Então, se nós tivermos uma lactação grande, né? 28 dias, 32 dias, por exemplo, se nós tivermos uma lactação grande, ela vai perder tempo de lactação, de gestação mais na frente, né? Então, nós teremos um período maior, né? Médios e nascidos e natimortos por parto, né? Então, se tiver muitos animais, leitõezinhos mortos aí, né? Nos partos, isso vai reduzir o número, né? E mortalidade pré-desmame, né? Dentro da maternidade mesmo, morte de leitõezinhos, isso também reduz o número de desmamado por fêmea por ano, certo? Então, esses indicadores normalmente são bem trabalhados dentro das granjas, né? As granjas mais técnicas, né? E granjas mais preparadas, eles têm esses números, controles por porca, né? E fazem pesagem estratégicas, né? E então vão controlando isso para ter e selecionar os melhores animais. Nas falhas reprodutivas, na descarte de porcas, normalmente por falhas reprodutivas, né? Porcas que abortaram, porcas que com problemas de leitões natimortos, né? Ou então problemas de casco, né? Aprumos, né? A porca não consegue ficar mantendo em pé, tem problemas de casco. Leitegada às vezes muito pequena, né? 5, 6 leitões, então a porca é encaminhada também para o descarte. Porcas com um problema mamário, mastite, por exemplo, infecções na glândula mamária,
e não consegue, então, produzir leites de forma satisfatória para os seus leitõezinhos, né? Então, também são indicados a descarte. Ou algum problema aí de prolapso de vagina, de reto, de cervix, e também se recomenda o descarte dessas fêmeas. Outras falhas reprodutivas também, a questão da puberdade retardada, né? Então, se chega lá aos 6, 7, 8 meses lá e a leitoinha não entrou em cio, 10 meses, né? A leitoa não entrou em cio, ou entrou em cio mais tarde, né? Então, isso também se recomenda, não é legal, né? E também tem o anestro pós-desmame, né? Então, normalmente, a fêmea, quando está no cio, quando está amamentando, ela não entra no cio, né? Mas à medida que se tira os leitões, fazendo desmame, né? Essa fêmea, ela entra em cio na sequência, né? Se ela não entrar, ela provavelmente tem algum problema aí. Pode ser uma simples desequilíbrio nutricional, né? Ou então um problema mais crítico, que nós vamos ver mais à frente, certo? Retorno ao cio pós a cobertura, né? Então, falha na concepção, ela entrou em cio, foi coberta, né? A gente sabe que 90% tem que emprenhar e daqui a pouco ela apresenta cio novamente, né? Abortos, outro problema sério que pode levar então a essas falhas. Falsa gestação, né? A pseudogestação. Também importante não manter ela na gestação, né? Então deve ser recomendado o descarte. Então, a produção em uma granja é maior quando existe um número de porcas entre o segundo e o sexto parto, tá? O que quer dizer isso? Porcas de primeiro parto normalmente tendem a ter uma menor leitegada, né? Então, a leitoinha lá de primeiro parto normalmente tende a ter uma leitegada menor, e porca lá de sétimo, oitavo, 10º parto tende a ter leitegada menor também, tá? Então, se recomenda aí até o sexto parto, né? Então, se uma porca lá dá 2 partos por ano, né? 2, 4, 6, ela vai ficar em torno de 3 anos dentro da granja, né? Parindo, a partir disso, a tendência dela é diminuir. Então, é importante também monitorar a idade da porca. Nasceu lá leitões, 5, a porca tem 8 anos, né? Dificilmente ela vai aumentar isso nos próximos partos. Pequeno número de leitões nascidos, né? Baixa taxa de ovulação, uma descarte de reprodutivo também, né? E muita morte embrionária também recomendado. Recomendado a descarte. Aqui é uma fórmula para controlar os dias não produtivos, né? Então, a fórmula é DNP, que é os dias não produtivos, igual a 365, que é o período do ano, né? Menos o parto por fêmea por ano, né? A quantidade de parto por fêmea por ano, vezes, né, o período de gestação, 115 dias, e menos o período de lactação, mais o período de lactação, né, 21 dias. Então, que seriam os dias que ela estaria produtiva, né? Fora isso, então, ela está improdutiva, tá? Então, ali, se ela teve 2 partos por ano, né? E vezes, então, o 115 vezes o 21, que é a gestação, 2 gestações, mais 21, que é o período de lactação médio, né? Então, a diferença, diminuindo dos 365, é os dias que ela está não produtivas dentro do rebanho. E o recomendado, então, é que a gente minimize sempre isso, né? Em torno aí de 10 dias seria o recomendado. Certo? Bom, feito todo esse preâmbulo aí, né? Agora nós vamos para a medicina propriamente dita, vamos entrar na parte então aí das doenças. As doenças aí que estão ligadas à questão da reprodução, tá? Nós vamos começar com as doenças da reprodução. Bom,
a reprodução, a gestação, ela tem algumas etapas aí no seu período. Isso é interessante para a gente poder também nos organizar na questão do diagnóstico, tá? Nós vamos ter um período inicial. Esse período inicial dura em torno de 2 semanas, né? Nesse período inicial, aí de 2 semanas, os embriãozinhos aí vão estar livres lá dentro do útero, né? E tem que ter muito cuidado aí com questões de traumatismo, né? Para evitar a morte desses embriões, né? Então, eles não estão lá fixados ainda à placenta, né? Eles ficam livres, né? E traumatismos, isso pode levar, então, à morte embrionária nesse período aí de 2 a 3 semanas de pós-concepção, né? Bom, depois nós vamos ter o período embrionário, que aí esse período, então, vai ser de 14 a 35 dias. Nesse período embrionário, nós podemos ter aí casos de deformações dos embriões, né? E também a ação aí de agentes infecciosos, né? E nesse período, a gente, se tiver agente infeccioso, normalmente vai levar, então, à morte, né? E podendo levar mais comumente à reabsorção e o aborto. Então, quando nós temos nesse período aqui a reabsorção, então vai ter lá o embriãozinho, né? Foi lá um agente infeccioso, contaminou lá uma bactéria, um fungo, lá contaminou ele morreu, e esse embriãozinho ele vai ser absorvido, reabsorvido pelo próprio organismo, né? E a gente não vai ter lá o aborto, o corrimento vulvar na porca. E o que a gente vai ver aqui nesse caso? Vai ver que ela vai entrar no cio, porque daí ela vai reabsorver, né? Ela vai produzir os hormônios lá da reprodução, vai entrar no seu ciclo normal de reprodução e daqui a pouco ela entra no cio mais na frente, provavelmente num período que não seria o normal, né, do ciclo dela. Então, esse é uma segunda etapa aqui dentro da gestação que é importante. Acima de 35 dias, né, já é o chamado período fetal, e aí no período fetal, até os 35 dias até lá os 114, né, que é o período, até o parto, né, o momento do parto, normalmente de 114 dias, nesse período nós já vamos ter a formação de tecido ósseo, né, e aí, com a formação de tecido ósseo, a questão da reabsorção fica mais difícil, tá? O que pode acontecer aqui, às vezes, é mumificar leitõezinhos e eles ficam ali mais mumificados, né? Ou prolonga a gestação por muito tempo, ela não pare, né? Ou então nós teremos o aborto, tá? Normalmente ele não passa mais do que 70 dias, né? Tem esse aborto. Morte com fetos mumificados, abortos natimortos, certo? Então, nesse período, mais comum acontecer isso. Bom, das falhas reprodutivas, né? Conforme eu comentei com vocês ali antes, os retornos regulares é de 18 a 24, né? 21 dias mais 3 dias, esse seria normal e está dentro do esperado, né? E aqui nós podemos ter, pessoal, a porca ela entra no cio, tem inseminação, né, e ali com 3, 4 dias, essa porca sofre um traumatismo, briga, né, alguma outra porca lá dá uma cabeçada na barriga dela, né, e ela teve uma morte ali dos embriõezinhos, né, então não vai ter, não vai se continuar ali a gestação, né? E ela com 21 dias, 24 dias, por exemplo, ela entra no cio de novo. Então, às vezes, teve a concepção, teve a morte, né? E entrou no cio regular e a gente nem vai ficar sabendo. Tá? Outro ponto também, ela pode, que está aqui no exemplo, né? Ela entrou no cio, teve a inseminação, ou a monta natural, e os espermatozoides do macho estavam inviáveis, né? E aí ela vai retornar no cio também com 21 dias lá, dentro do período normal, tá? Então isso pode acontecer também. E aí, se várias porcas retornaram ao cio, é interessante ver com que macho está inseminando isso, né? Porque daqui a pouco é um macho que está com problema lá dos espermatozoides, né? Não viáveis,
e a gente está utilizando ela. Então, o simples controle pode nos indicar que o problema não é na porca, o problema é no macho, tá? Então, isso favorece também. Outro problema reprodutivo é a ausência de cio, né? Não ter cio. E o mais comum aqui é por nutrição deficiente, né? Então, a porca não tem uma nutrição boa, nutrição equilibrada. A gente sabe que para a porca entrar no cio, ela precisa estar bem nutricionalmente, né? E aí, estando bem, ela vai entrar no cio, e se tiver com alguma falha aí na nutrição, ela não vai entrar no cio. Outro problema são retornos tardios, né? Mais de 25 dias, conforme eu disse antes, né? Então, no 10º dia tem uma infecção, aí vai reabsorver e ela vai entrar no cio lá com 35, 40 dias, por exemplo. 35 dias. Então, é um retorno irregular, né? Um retorno mais tardio. Outro problema que pode acontecer são fêmeas vazias na data do parto, né? Então, na data do parto, se espera elas para parir e elas estão lá bem sem barriga nenhuma, né? Passa o ultrassom, não tem nenhum leitãozinho lá dentro, não tem nenhum feto, né? E o que pode ter acontecido, então, é aqui está o exemplo parvovirose, né? Ou um aborto que ninguém viu dentro da granja, ou então, daqui a pouco, tá os fetos mumificados, ou então teve reabsorção. E o que pode acontecer também são falhas, né, de controles, de manejo, né, falhas no controle, né, então isso tem que ter muito cuidado. Por que é importante ter esse controle, né, para a gente poder ver quantas maternidades nós temos, qual a quantidade de porcos estão prenha, né, para não emprenhar mais porca do que a capacidade lá das baias. Então, todos os controles devem ser feitos, né, para a gente também ter a questão, respeitar o vazio sanitário, né, então daqui a pouco tem muitas porcas parindo, tu não consegue fazer o vazio sanitário, e aí tu aumenta a tua probabilidade de disseminação de doença dentro da granja, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Abortos, nós vamos ver na aula que vem, leptospirose, algésica, brucelose, ou a síndrome reprodutiva respiratória, né, de suínos. Leitões natimortos, né, então são leitões, a leptospirose, por exemplo, afeta leitões no terço final de lactação, de gestação, né, e ali então pode ter leitões que morreram há pouco tempo, né. Fetos mumificados, a gente vai ver também parvovirose, né, enterovírus, algésica, leptospirose e até a própria síndrome reprodutiva respiratória de suíno. Baixo número de leitões, né, parvovirose, que aí entra o vírus. Aqui nós podemos ter problema de morre alguns leitões e outros não, né? E aí então a leitegada que era de 10, daqui a pouco nasce 5, e outros 5 então reabsorveu ou abortou, né? Ou nasceu morto, né? Então algumas doenças podem fazer isso também. Descargas vulvares, né? Bactérias do ambiente, morte até dos próprios espermatozoides, morte do embrião, pode se apresentar com descargas vulvares, né, da porca. Certo? Tudo certo aqui, pessoal? Deixa eu ver a nossa hora ali. 13h15. Nós vamos até 15 para as 2, tá? 15 para as 2 a gente para. Ou próximo de 15 para as 2. Bom. Prof. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Ali quando tu falou no retorno tardio, mais de 25 dias depois do quê? Depois do último cio? Eu não sei se tu falou, eu me perdi um pouco. Espera aí só um pouquinho, eu não estou te ouvindo. Deixa eu botar aqui. Agora que eu vi que eu não... Vocês estão me escutando bem? Sim. É. Agora tu me escuta? Só um pouquinho. Cadê meu... Aqui.
Eu tô de fone no ouvido, mas é só para bonito. Agora sim, vai falar. Tá bom. Ali Agora quando sim. tu falou em retornos tardios, Tá. que tu falou mais de 25 dias, é mais de 25 dias depois do quê? Do Ah, cio, do tá. último parto? Tá. É assim, até 24 dias, o, o, o ciclo estral da porca, né, é de 21 dias, tá? Então, de 21 em 21 dias, ela entra no cio, certo? Tem uma tolerância de mais 3 ou menos 3, né? Então, esse período do ciclo estral, ele vai de 18 até 24 dias. Seria o normal. Então, ela teve um cio, né? Até 25 dias depois, o normal é que ela entre no cio de novo. Digamos que a gente é, não emprenhou ela, né? Não fez a cobertura nela. Ela entrou em cio, 21 dias, ou no máximo até 25 seria o normal, tá? A partir disso, é o retorno tardio, tá? Então, ela vai retornar ao cio acima de 25 dias, é chamado tardio. Tá? Então, vamos com um exemplo prático. A porca foi lá e entrou no cio. Eu fiz uma inseminação nela, tá? Chegou lá com 21 dias, não entrou, 22 não entrou, 23 não entrou, 24, 25 não entrou em cio de novo, né? A gente entende que ela está prenha, né? Se ela não entrou no cio de novo, tá? E daqui a pouco, lá com 28 dias, ela entra no cio, tá? Então, ela retornou, mas a tardio em relação ao período do ciclo dela, que seria aí de 18 a 24 dias, tá? Então, ela entrou lá com 28. Então, Tá bom. essa relação é sempre em relação ao ciclo ali de 21, que tem mais ou menos 3 dias, né? De 18 a 24. Tá bom. Entendeu? Obrigada, prof. Aham, entendi. Obrigada. Então, o que que acontece assim na prática? Por que que isso é interessante na prática? Porque na prática o produtor lá não tem ultrassom lá na granja para ver se ela está prenha ou não. Então, o que que é o mais fácil? O mais fácil é controlar o retorno do cio, tá? Então, se eu tenho lá minha porquinha, eu inseminei ela, eu vou ficar controlando com 21 dias se ela vai entrar no cio ou não, tá? Não entrou, opa, tá prenha. Esse na prática o que que realmente acontece, né? Então, é importante anotar o período que foi ali, foi feita a concepção, né? Que ela então, foi no período do cio, né? E com 21 dias, se ela não entrou em cio, significa que ela está prenha, tá? Então, mais para frente, aí depois lá para frente, ela começa com os sinais de prenheza ali, né? Barriga maior, questão de a glândula mamária começar a sair leite e tudo mais. Lá no Seubra, que eu comentei para vocês na aula passada, que foi a minha experiência com suínos, né? O que que acontecia? Nós tinha, não existia um controle, né, de reprodução. Então as porcas, os cachaços ficavam direto com as porcas, né? Eles faziam um verdadeiro haréns lá, né? Então era um cachaço com 20, 30 porcas lá, e aquilo ia reproduzindo assim do jeito que era, assim, né? Uma porca entrava em si, o cachaço cobria e tá. Aí só que era o problema? Eram poteiros grandes, assim, né? Cercados, coletivos, né? Mas o que era o problema? Quando via, a porca paria lá na rua, né? E quando ela pare na rua, toda essa parte de sanidade fica mais difícil de tu controlar, né? Então não é legal. Além do mais, ela é um ambiente que fica outras porcas junto, ela pode ficar mais agressiva, pode ter brigas, ali brigar, ou até mesmo comer o leitãozinho da outra, o próprio cachaço às vezes come. Então, o legal, a gente sempre preconizava lá trazer para o galpão maternidade, que ali tinha baias individuais e ali ela ficava junto com os leitõezinhos, né? Então, e elas ficavam muito agressivas também quando pariam, né? Muito agressivas. Então, tu ia tratar elas avançavam, né? Então, o que a gente começou a fazer? Guarda os cachaços, né? Em baias individualizados, né? E a gente fazia uma monta por semana.
né? Então, na verdade, fazia 2 semanas do mês com monta, né? As porcas identificadas com brinco, largava-se o cachaço a 1 hora de manhã, né? E o cara que ficava ali limpando, organizando, ele ficava monitorando também a cobertura. Cobriu, ele vai lá e anota o número, né? E assim a gente fazia por 2 semanas. Outras 2 semanas a gente não emprenhava. E a gente ia controlando para ter um período assim, de parir, né? Elas depois iam parir todos naquelas 2 semanas, né? E as outras 2 semanas a gente ficava, então, sem parição. Então, isso a gente começou a organizar, ali foi bem legal. Outro problema que tem é que algumas porcas, né? Quando a gente controla a cobertura, né? A gente sabe se a porca retornou o cio ou não, a gente tem uma ideia ali de previsão. E se ela não retornou, é sinal que ela está prenha, né? E se ela retornou, pode ter algum problema reprodutivo ali. Então a gente começou a ter mais controle nesse sentido. E também para ver se a gente tinha espaço de baia suficiente lá para elas, né? Porque daqui a pouco tu tem várias porcas e não tem espaço para elas parirem, né? Então isso é importante. E deixa eu ver o que mais. Então toda essa organização é importante. Outra coisa, tem porcas velhas, né? Que às vezes porca mais velha, mais obesa, ela não demonstra muita barriga, ou às vezes na última semana que ela vai ficar mais barriguda e com a produção de leite, quando vê, está parindo, né? Então, a gente também não tinha ultrassom lá, até teve um tempo que a gente pedia para o pessoal daqui fazer ultrassom lá, né, para a gente justamente separar essas porcas, né, e direcionar elas para a maternidade, né, para elas parirem dentro da maternidade, um ambiente controlado, limpo, higienizado, né, com um melhor ambiente para os leitõezinhos, né, porque ali dentro do galpão fica muito melhor para os leitõezinhos, né, então isso favorece bastante. Bom, aqui nós vamos ver, pessoal, as doenças da reprodução, didaticamente, elas são divididas em 3 grupos. Um grupo 1, que são as bactérias, fungos, né? Doenças, assim, do fungos do ambiente ou do aparelho reprodutor, né? As de grupo 2, que são vírus, né? Que estão presentes em vários rebanhos, como parvovírus e enterovírus. E a de grupo 3, que nós vamos ter na aula que vem, né, as infecções aí do aparelho reprodutivo, específico do aparelho reprodutivo, leptospirose, brucelose, algésque, e a síndrome reprodutiva respiratória dos suínos, também conhecida pela sigla PRRS. Tá? Bom, nós vamos ver hoje as do grupo 1, né, bactérias e fungos. Essas bactérias e fungos, pessoal, eles são micro-organismos que eles estão ligados aí a alguns pontos. E eu queria destacar o primeiro deles, ambiente, tá? Fundamental a gente conhecer e controlar bem esse ambiente. Um ambiente sujo, um ambiente sem controle, né? Nós vamos propiciar aí a proliferação desses fungos e bactérias e isso pode ser um grande problema, certo? A nutrição desses animais. Os animais bem nutridos, eles vão ter uma melhor imunidade. Animais estressados, né, baixa imunidade, não ter efeito aí do cortisol, né, que é o hormônio aí do estresse, né? Então o cortisol acaba diminuindo a imunidade, abre-se portas aí para esses micro-organismos, né? E até mesmo o próprio manejo da fazenda, manejo sanitário, manejo com os animais, né, não sendo de forma correta, nós podemos aí então abrir espaço, né, para a entrada desses micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem, de forma assim, geral e didática, aqui entrar de forma ascendente, né? Então, na cobertura, o cachaço pode levar algum fungo, alguma bactéria, no próprio ato da inseminação, se não for bem limpa, higiênica, né? Nós podemos estar levando aí algum fungo, alguma bactéria, ou então através da via sanguínea, né? Hematógeno, levando algum fungo e bactéria, e causando aí, então algum problema no endométrio dessa porca, podendo levar a aborto, podendo levar a retorno do cio, né, não concepção. Se concebeu, daqui a pouco pode ter o aborto. E aí, isso é mais ou menos assim, de uma forma muito simplista, né, como pode ocorrer, então, a infecção, tá?
Descargas vulvares é muito comum, né, quando a gente tem a presença aí de bactérias envolvidas, né, a porca pode apresentar simplesmente uma descarga vulvar. Nós podemos ter uma cobertura com mais de um cachaço, né, também não é legal, o ideal é que seja só com um cachaço, mas mais de um cachaço a gente, por causa dos envolvimentos sanitários, né, então é importante a gente ter um controle, usar um cachaço, até para controle melhor, né? Porcas com cobertura de porcas com corrimento, então a porca já tem algum problema ali no útero, né? E mesmo assim, então é feita a inseminação e aumenta aí as descargas vulvares. Uso de pipetas de inseminação contaminada, né? Os equipamentos sujos contaminados, então tu acaba levando de fora para dentro, né, esse micro-organismo, esse fungo, e o organismo vai reagir, vai causar essas descargas vulvares, né? O desmame muito cedo, né, o útero muito suscetível ainda, lembrando que, imagina o útero lá com 14 leitõezinhos, grande, gigante lá, né, ele então tem que voltar a um tamanho normal, né, e se a gente, por exemplo, desmamar os leitõezinhos ali com 17, 18 dias, né, esse útero ele não vai estar bem evoluído ainda, né? E ele exposta, essa porca se entrar no cio, se exposta à reprodução, ela pode então apresentar descargas vulvares, tá? A grande quantidade de porcas, né? Mais estresse, esses animais não vão comer direito, né? Então isso pode dar problemas aí de descargas vulvares, má higienização nas baias, contaminação, excesso de micro-organismos no ambiente, né? E até a própria cistite ou endometrite, né? Pode causar essas descargas. O que pode dificultar essa observação dessas descargas vulvares, né? Ser uma quantidade muito pequena e aí a gente não notar, né? Então, isso aqui é interessante até para o pessoal que trabalha ali no dia a dia, nas baias, né? Ficar atento a essas descargas vulvares. Porque muitas vezes é isso que a gente vai ver, né? A gente não vai ver muito mais do que uma ali sujo ali na parte posterior da porca, né? Se mostrando que teve uma descarga vulvar ali, né? Então, essa descarga ela pode permanecer por pouco tempo ali na vulva e não perceber, né? Ficar alguns minutos e cair, né? E a gente não vai visualizar. Então, tem que ficar muito atento a esses sinais. Daqui a pouco ela balança o rabo ali e fica suja toda a parte de trás, né? Ela pode, daqui a pouco, estar com corrimento e na hora de urinar, isso leva a descarga e a gente não vai ver, né? O esterco é a mesma coisa, pode ocultar, né? Defecar e ocultar esse descarga vulvar. Passagem direta pelo piso, né? Então, aquele piso ripado, a porca tem a descarga vulvar, essa descarga vai ficar no chão, né? Que daí o cara pode ver no chão. O grande problema é quando é no chão e é baia coletiva, a gente às vezes não sabe de quem que é, qual dos porcos que é, né? E se o piso é ripado, que muitos pisos são ripados, né? Tem um espaço ali e ele cai lá para baixo, daí ninguém vai ver mesmo, né? Ou as porcas podem deitar, né, sobre as secreções e acaba eliminando essa pista, né? Ou então pisar sobre a descarga vulvar e a gente também não vai ver isso aí. Então tem que ficar muito atento, né? Olhar de manhã, de tarde, de noite, sempre com um olhar muito crítico para as porcas de uma forma geral, para ver o que está acontecendo com ela, né? Essas descargas vulvares podem acontecer por vários agentes aí, né? Nós vamos ver isso aqui ao longo da disciplina. Escherichia coli, Staphylococcus, Strepto, né? Essa Arcanobacterium, né? Pyogenes, Erisipelatrix, né? Ou fungos aí, né? Podem provocar essa descarga vulvar aí, que são as doenças do grupo 1, tá? Bom, a origem pode ser genital ou urinária, né, dessas descargas vulvares. Nós podemos ter descargas normais normais, né, as chamadas descargas fisiológicas, e as descargas anormais, né, que seriam as patológicas. E aí a gente tem que tentar ver qual que é para a gente poder saber se é patológico ou não, se a gente tem que tratar ou não, se está normal ou se tem que fazer alguma intervenção, né? Mas no trato genital é muito normal proestro e no estro, né? Ter aquela descarga vulvar, né? Normalmente um líquido mais transparente, mais clean, mais limpo, né? Mais clean, assim.
cristalino, né? Sem presença de pus e sem presença de sangue, tá? Após a inseminação artificial é possível também ter essa descarga vulvar, após cobertura, né, pelo macho, e também durante a gestação, a porca prenha, às vezes a gente vai ver alguma outra descarga vulvar, não grande volume, né, mas é possível sim. E pós-parto é muito comum, né, que é a chamada limpeza da porca. Então a porca pós-parto fica ali 2, 3 dias ainda com bastante descargas vulvares, né, bastante secreção saindo, e isso até ajuda ela a famosa limpeza, né? Agora, é anormal quando ela tem uma metrite, uma endometrite, né? Ou uma infecção na cervix, ou na vagina, né? Ou algum abscesso, né? Ou por traumatismo, às vezes na inseminação, né? Pode ter. E presença de sangue, que não é legal, tá? A presença de sangue não é legal. Trato urinário, pode ter, então, descargas vulvares, né? Da urina, de descargas mais ressequidas dos lábios, né? Que é bem um volume menor, não é tão comum assim, né? Ou então presença de sangue mais purulenta, né? Micção com maior frequência, né? Ou presença de muco. Bom, controle de descargas vulvares, né? Normalmente se recomenda o descarte dessas porcas não prenhas, né? Com descarga, né? Vulvar, é sinal que ela já tem algum problema ou alguma infecção ali, já mesmo antes de estar prenha, né? Então, normalmente não se recomenda ficar com esses animais e sim encaminhar para o abate, né? Uso de um macho para cada fêmea é uma forma de controlar, não usar mais de um macho na mesma fêmea, né? Fêmeas com idade máxima de até 7 partos, né? Não se recomenda mais do que isso, né? Porque a tendência é aumentar os problemas de uma forma geral, mais do que 7, 8 partos, né? Mais do que 7 partos, né? 8, 9, 10 partos. Então, e para isso a gente precisa ter um controle, uma ficha individual da porca, né? Porque passado 1 ano, 2 anos aí a gente já perde o histórico. Então tem que ter um brinco dessa porca, uma identificação dessa porca, uma ficha dela, né? A data do parto, quantidade de leitões. Aí isso tudo depois deve ser lançado, processado para fazer as devidas análises, né? Mas é importante ter esse controle. Cachaços jovens para leitoas, né? Leitões jovens para leitoas. Por que isso? Teoricamente, os cachaços mais jovens são têm menos problemas sanitários, né? Os cachaços mais velhos, teoricamente, têm mais problemas sanitários. Já rodaram no rebanho, já acasalaram com várias porcas, né? Então a probabilidade desse animal ter algum problema reprodutivo é muito grande, né? Então essas leitoas normalmente se recomendam então cachaços jovens também, né? Que teoricamente eles têm menos problemas aí sanitários, né? Limpeza e desinfecção das baias, né? Super importante para diminuir essa carga de micro-organismos e evitar então a questão de proliferação de fungos e de bactérias, né? E normalmente com bactérias, descargas vulvares que se suspeita que sejam bactérias, né? O tratamento recomendado então é a antibiótico terapia, e o mais utilizado aí para suínos é a própria antibiótico na ração das porcas, né? Então isso acaba reduzindo as cargas vulvares. Bom, depois nós temos essa aqui é importante, a síndrome metrite mastite agalaxia, né? A galaxia é a ausência de leite, né? Supressão total ou parcial da lactação. A agalaxia é a total, né? E a parcial, então, é a hipogalaxia, onde nós temos a presença a ausência de leite, né? Ou parcial de leite, ou pouco leite, né? Normalmente essa síndrome ocorre aí logo depois do parto, né? Até 72 horas após o parto. Na síndrome metrite mastite agalaxia, nós vamos ter a presença aí da Escherichia coli, né?
na maternidade, né? Então essa Escherichia coli lá na maternidade vai estar ali presente no ambiente da maternidade, ela acaba então entrando por via ascendente, né? E ela vai então ter essa infecção da porca, né? A infecção pode ser lá na glândula mamária, daqui a pouco o leitãozinho no mamar ali acaba mordendo, injetando ou abrindo uma porta ali para a Escherichia coli, né? Na glândula mamária. Ela pode ir para o útero, né? No caso ali tá na maternidade, precisa de um auxílio de parto, né? E se o pessoal sem luva, né? Vai auxiliar o parto e acaba colocando a Escherichia coli, né? Ou fazendo ela entrar ali via ascendente, né? Podendo causar uma metrite. Via urinária, né? Também é possível. Ou então via intestinal, tá? Quando a Escherichia coli se instala, ela vai produzir uma toxina, né? E essa toxina ela acaba diminuindo a produção de leite. Então, e logo diminuindo a produção de leite, nós vamos ter o problema de desenvolvimento dos leitões, né? Então, a Escherichia coli ela pode agir no útero, né? Causando metrite. Ela pode agir na glândula mamária, né? Causando a infecção, a mastite, e, consequentemente, a agalaxia, né, que é a produção baixa de leite. Tá? Então, a síndrome mastrite agalaxia, Escherichia coli. Escherichia coli, ambiente, né, o manejo ali é fundamental, a limpeza. Então, se eu não tenho vazio sanitário, se eu não tenho a limpeza, ela vai estar presente ali, né, e pode entrar, então, no organismo animal de alguma forma. Então, a Escherichia coli ela acaba liberando então essas toxinas, né? Que esse é o grande problema. Essa infecção da Escherichia coli tem como preferência então a glândula mamária, então por isso da mastite, né? O útero, por isso a mestrite, né? Também pode atuar nas vias urinárias ou até no próprio intestino, tá? O estresse, ela acaba interferindo aí na questão da adrenalina, né? E a gente sabe que a adrenalina e a ocitocina são antagônicas, né? Então, a porca para aleitar, ela precisa estar num ambiente tranquilo. E, estando num ambiente tranquilo, ela vai liberar a ocitocina então vai agir na glândula mamária lá, né, contraindo e liberando leite, né? Agora, quando a gente tem a presença da adrenalina num ambiente estressante, né, ela é antagônica aos tocinos, ela não vai liberar leite. Tá? Então, tem que ter um ambiente legal também. E a deficiência de higiene e desinfecção ambiental. Nós vamos falar isso aqui várias vezes, mas é super importante essa limpeza e desinfecção, porque por mais que a gente não esteja vendo, né, eles estão ali, os micro-organismos estão ali. No caso da Escherichia coli está ali, né? Isso fica um pouco mais fácil agora com toda essa história do coronavírus aí, né? Talvez o grande legado aí seja a questão da conscientização da limpeza e higiene. A gente não está vendo o vírus, né? Mas a gente está limpando, a gente está para poder eliminar esse vírus, né? Ou a possibilidade dele estar ali e diminuir a carga ambiental, né? Diminuir a probabilidade dele, né? Então, nos suínos funciona a mesma coisa, né? Só que não só com mas com vários, né? Então, o processo de limpeza e desinfecção é super importante para reduzir essa carga de micro-organismos, né, no ambiente. Outro problema é com baixa disponibilidade de água e água de qualidade, né? O animal então não fica bem nutrido, né? Isso pode auxiliar, né, na presença aí da bactéria, né? Baixa qualidade na higiene das baias, conforme a gente já falou até aqui, né? Então, fica ali, Escherichia fica ali na baia, né? E isso pode contaminar. Retenção fetal e placentária, né? Então, se a porca está lá com a placenta retida, a placenta fica lá pendurada, né? E a placenta fica lá encostando no chão, né? Então, isso pode servir de caminho aí ascendente para
infecção, né? Daqui a pouco vem lá um cara com as mãos sujas, né? E coloca a mão, né? E acaba injetando ali, né? Ou facilitando o processo para infecção. Tá? Então tem que ter muita atenção nesse sentido também. Deficiências de manejo alimentar, desequilíbrio nutricional, né? Isso é importante, elas têm que estar bem alimentadas para poder, então, cumprir com a sua obrigação e estar bem, estando bem alimentada, ela vai ter a sua imunidade boa também, né? O crítico aqui, muito crítico aqui, que muitas vezes a gente vê nas granjas, né, não observado, é a questão da higiene na hora da intervenção obstétrica, né? Então, a porca está lá precisando de auxílio mesmo, né? Então, existem alguns cuidados que a gente tem que ter. Um deles é usar luvas, né? Luvas de procedimento, não luvas grandes, que é as de inseminação, né? Para a gente poder fazer as manobras obstétricas ali com segurança. Então, limpeza da região. Esse é um cuidado muito grande, não só para nós, como também para o animal, né? Então, a gente pensa, não vou usar luva aqui para não me contaminar, a porca, não contaminar a porca, né? Ou a porca não me contaminar, né? Mas também eu posso estar levando alguma coisa para esse animal, certo? Na porca, esse animal acaba sentindo apenas uma anorexia, né? Uma febre, reluta em levantar, né? Não vai permitir os leitõezinhos mamar por causa da mastite, né? Vai ter dor, ela vai ter alterações na glândula mamária, então algumas glândulas mamárias vão estar maior, mais vermelha, dura, inchada, com maior calor, né? Então vai ter uma glândula mamária não normal, né? Ocorrência de descargas vulvares, né? E comportamento anormal, né? Então, a síndrome metriste mastite agalaxia, nós vamos notar isso, né? Corrimento vulvar, né? Com envolvimento do trato reprodutivo e problemas na glândula mamária, né? Sempre esses dois pontos vão estar presentes aí na síndrome, certo? Nos leitões, né? O que os leitõezinhos acabam acontecendo com eles, né? Como eles não vão estar conseguindo mamar, a porca não vai deixar, esses leitõezinhos vão ficar mais agitados. Esses leitõezinhos, eles vão gritar mais próximo da porca, por causa que não vão estar com fome, ela não deixa mamar. Ou às vezes deixa mamar, mas não tem leite, né? Que é a galaxia, né? Então eles vão ficar com mais fome. Eles vão investir contra a porca, né? Para buscar mamar. Eles vão tentar mamar, né? Ficar incomodando a porca, não vão conseguir, vão ficar mais fracos, né? Eles vão ficar deitados mais do lado da porca, em contato com a porca, né? Porque normalmente se eles vêm, mamam, né? Enchem a barriguinha, eles voltam para o escamoteador ou eles ficam longe da porca, né? Longe não, mas não ficam tão próximos, né? E nesse caso eles acabam ficando ali do lado da porca mesmo, né? Pode aumentar os casos de esmagamentos, né? A porca levanta e deita, né? E a tendência deles, se não tomar cuidado, é de morrer, de ter hipoglicemia, né? E em 2 a 3 dias pode levar eles à morte. Bom, então, aqui eu tirei uma foto do site da Ourofino, só para mostrar para vocês, né? Corrimento vulvar, uma descarga vulvar, né? Não fisiológica, né? Aqui não diz do que era, mas pode ser aí que a gente vem falando agora, por exemplo, Escherichia coli, né? E acaba entrando auxílio no parto, por exemplo, né? Então, e aqui a glândula mamária, né? Visivelmente alterada, edemaciada, né? Com vermelhidão, com muita sensibilidade, né? E pouco leite. Então, isso causado então pela essa toxina, né? Endotoxina, levando a essa baixa produção de leite. Controle. Como que nós controlamos, né? Evitar estresse pós-parto, não mudar a alimentação, né? Uso profilático de antibiótico nos últimos dias de gestação,
Observar a higiene das células, paredeiros, né? E lavagem das porcas antes de entrar na maternidade. Isso aqui é importante também. Antes de entrar na maternidade, passar e dar uma boa lavada, porque isso a gente reduz bastante a carga de micro-organismos, né? Lavar a célula, lavar a porca, né? E podemos usar antibióticos, isso normalmente as indústrias usam, né? Antes de irem para lá. Nós, como médicos veterinários, podemos avaliar o desempenho do rebanho como um todo, né? Identificar os fatores de risco, o que pode estar predisposto a isso, né? Examinar fêmeas em gestação, logo após o parto, fazer bacteriológico, né? O que cresce aqui dessa descarga vulvar aqui? Vamos fazer um exame aqui para ver se a gente identifica algum micro-organismo aqui, né? Identificando o micro-organismo, vamos fazer um antibiograma para ver qual o antibiótico que a gente pode usar, né? E, claro, corrigir os fatores aí de risco, tá? Descartar porcas não prenhas, né? Usar um macho, isso aqui a gente já viu, né? Infecção de baio, oxitetriciclina. Certo? As doenças do grupo 2, eu vou deixar para a próxima aula daí. Daí assim a gente termina por aqui. No filme estendi mais do que eu imaginei. Certo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Então tá bom. Qualquer coisa me questione aí. Eu vou passar esses slides para outra aula ali, mas tá tudo mesmo. Então tá. Obrigado aí, pessoal. Até semana que vem. Vou parar a gravação.